Fala pessoal, beleza? Estamos aqui, a gente está gravando aqui o nosso conteúdo num formato diferente. Então chamei o Vitor aqui, ele já vai se apresentar, para a gente falar um pouquinho da nossa área, como que foi entrar nessa área, como que foi a carreira, como que é hoje, o que que ele pensa que vai ser, porque é só um sonho daqui a algum tempo. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo aqui. E primeiro, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio. Para quem me conhece, meu nome também é Júlio, não muda muito. Trabalho na área de desenvolvimento de software há mais de 10 anos. Sou formado em engenharia de computação. Eu acho que é isso. Não vou falar muito não. Vou passar aqui para o Vitor para ele falar um pouco, se apresentar. E eu também queria, Vitor, que você falasse um pouquinho do início da sua carreira. Por que você decidiu entrar nessa área de doido, que é a engenharia de computação? Não a área de engenharia de computação, a área de TI em si, de programação em si. E como que foi esse início para você? Só tem doido. Aí você trouxe, acho que a aspa do vídeo, só tem doido. Bom, assim, primeiro eu tô feliz da gente estar aqui gravando esse vídeo, porque tem 15 anos que a gente fala em fazer isso. Vamos fazer um vídeo, uma conversa, início de carreira, coisa e tal, e a gente nunca fez, então muito bom a gente ter conseguido fazer isso aqui hoje. Meu nome é Vitor, eu trabalho na área de tecnologia também, assim como o Júlio. Atualmente eu estou trabalhando, hoje eu faço papel de gerente de engenharia. E estamos aqui para falar de carreira. Eu vou falar um pouco de como começou para mim, né? Como é que a tecnologia se apresentou para mim, né? Desde pequeno eu sempre gostei muito de construir coisa. Acho que mais de quebrar as coisas, porque eu precisava quebrar um carrinho para tirar o motor dele e para brincar e fazer um ventiladorzinho, qualquer coisa. Então, uma coisa que tinha uma função muito mais útil, que era de um carrinho de controle remoto, eu tirava o motor para fazer qualquer coisa. Enfim, eu gostava de construir coisas. Eu fazia experiências. Eu pegava folha de árvore, misturava de flor, qualquer coisa, e colocava na água, deixava aquilo lá 4 dias, depois minha mãe achava, o trem tava fedendo demais, dava um problema danado pra mim. E assim, então assim, sempre sou uma pessoa que sempre gostou de construir coisas. Ou destruir, né? E destruir, principalmente destruir, eu acho. E eu sempre gostei de tecnologia também, velho. Tudo que vem novo assim me atrai, sabe? Então até aqueles vídeos que a gente vê assim de Alexa, que a pessoa faz uma automação da Alexa, que ele fala: Alexa, qual a temperatura no Paraguai? Porra, por que você precisa saber isso? E a Alexa fala, eu falo: nossa, que legal, é tipo isso. Eu gosto de tecnologia. Então quando chegou na hora de eu escolher a minha graduação, meio que foi natural para mim eu ir para a área de computação. E aí foi o meu primeiro contato com desenvolvimento também, foi na graduação. Até então eu não tinha tido experiências com desenvolvimento, então eu comecei assim, razoavelmente ali nos meus 17, 18 anos, né, quando eu fui para a faculdade. E lá foi o meu primeiro contato. Então, já até adiantando, eu fiz o curso de engenharia de computação, sou formado em engenharia de computação. E foi onde eu tive o meu primeiro contato. E assim, logo no primeiro período, nas primeiras disciplinas que eu tive de lógica de programação, já vi que era aquilo ali que eu queria fazer da minha vida. Então era tudo muito fácil. Não era fácil. Porque você gostava assim, tinha que ser muito fácil. Então, eu acho que quando a gente gosta daquilo que a gente está fazendo, mesmo que seja difícil, vale a pena e acaba que a gente vai dando um jeito de fazer as coisas funcionar. Bonito, hein? Vamos colocar aqui Moreira Vitor, que jogou essa informação aí. Eu repetiria ela aqui para poder falar, coloca no vídeo, mas eu não sei repetir ela, eu não lembro. Sem ruim de cabeça. Mas enfim, aí eu comecei a estudar em engenharia de computação, que foi inclusive onde eu te conheci. Mas e antes disso? Me fala aí, como é que foi para você? Nossa, para mim foi um pouquinho diferente. Meu pai mexe com a área de TI, então já tinha um pouquinho de computador lá em casa. No início eu mexia com montando computadores, mas minha área, no primeiro momento que eu tive na parte de desenvolvimento de software, eu era bem novo, cara. Eu não lembro exatamente qual idade que eu tinha, se eu tinha uns 10, 12 anos, ou seja, pouco tempo atrás. Só 40 anos atrás, se você tinha 12? Não, pouco tempo atrás, deve ser uns 5 anos atrás. E aí eu comecei a criar um site, um sistema, porque na época existia um negócio chamado CorelDRAW.
Ainda existe, tá? Ainda existe. Não acabaram com ele. Pois é. E era muito difícil você pegar uma logomarca, você tinha que ficar desenhando a logomarca, o logotipo, né? Desculpe para os designers, eu falei logomarca, logotipo. Você tinha que ficar desenhando o logotipo ali, então eu queria criar um site para compartilhar os logotipos. Então comecei a fazer isso e eu tive um grande problema ali da primeira vez que eu fui desenvolver, que eu não sabia resolver aquele problema. Aí eu fui dormir, estava no computador e a cama do lado, deitei ali, fui dormir um pouquinho. Beleza, durante a madrugada eu tive a resolução do meu problema. E acordei, fui desenvolver e a resolução funcionou. Então o que aconteceu? Descobri que era exatamente aquilo ali que eu não queria para minha vida. Então importante, fiquei 10 anos. Do mesmo jeito que é importante saber o que a gente quer e o que não quer também, né? Exatamente. Naquele momento. Naquele momento. 10 anos depois eu voltei para a área, então voltei a desenvolver. Poucos anos depois eu entrei na faculdade de engenharia de computação. Então foi uma mistura ali. Então na engenharia de computação teve muita parte boa, mas eu acho que o principal era ruim mesmo, era muito sofrido a faculdade. Vamos entrar nesse assunto ainda sobre faculdade, mas... Mas antes da engenharia de computação você fez outra coisa. Eu fiz engenharia elétrica, bem lembrado. Gente, eu fiz primeiro, acho que quase ninguém sabe, na vida. Fiz 6 meses de design gráfico. Olha só. E ali eu descobri que eu não queria design gráfico, com certeza. E depois comecei a fazer engenharia elétrica, sou rodado, né? Então, fiz 3 anos de engenharia elétrica, vivido. 3 anos de engenharia elétrica, e na engenharia elétrica a gente via muito programação. E eu gostava mais da parte de programação do que elétrica. Depois eu passei no Cefet e aí eu me achei ali, era um lugar bem bacana. Eu vejo essa disciplina de lógica de programação dentro dos cursos de engenharia uma porta de entrada para drogas muito piores. Qual tipo de droga? Tipo Java? Olha que polêmica. Pra que você levantou essa polêmica aqui pra galera que curte um Java ficar chateado? Mas é uma droga que você usava. Não, eu já usei muito. E não acho que é uma droga, não. Depois a gente fala de Java também. Vamos fazer um que a gente fala de Java. Teremos um Java, pai. Não, mas deixa, vamos jogar pra frente. Mas deixa essa polêmica pra depois. A gente não tem medo de polêmica aqui não, tá? Se precisar falar de Java e Python e Node, a gente fala de Java. Falar que o JavaScript é muito melhor, a gente fala depois. Vamos ver no decorrer da nossa conversa sobre isso. Mas beleza. E aí foi pra engenharia de computação. Sim, engenharia de computação. Durante a engenharia de computação, eu decidi que eu queria sair do interior e vim para a capital, porque eu sentia que eu estava muito limitado ali no interior. Então, decidi ali, conversei com a empresa onde eu trabalhava, daqui a 1 ano eu vou sair e eu quero trabalhar na capital. Então, saí, vim para a capital, vim como estagiário, já tinha uma função formada ali, já tinha pensado muito, depois vim para a capital para ser estagiário, e aí tá no meio da minha carreira, então foi bem bacana, foi bem construtivo, eu acho que deu para caminhar bem. Mas aí, agora bateu uma dúvida, como se eu não soubesse, eu queria saber como que foi você começou lá em Timóteo e depois modificou, veio para Belo Horizonte, como que foi? Pois é, lá em Timóteo tem um campus do Cefet, né? Então eu comecei o curso lá e na época que eu comecei o curso lá não era tão comum esse trabalho remoto, né? Trabalhar de casa e tal. Então eu precisava estar mais próximo das empresas para eu conseguir uma oportunidade, não só para eu conseguir uma primeira oportunidade, mas também porque eu já estava trabalhando lá, depois a gente fala disso, mas para eu estar mais próximo de tecnologias mais atuais, assim. Drogas mais pesadas. Drogas mais pesadas. Lá as drogas eram muito leves, então eu sentia que eu precisava olhar para coisas mais atuais. Então aí por isso que eu decidi vir para BH também. E assim, quando eu vim, né, você veio com estágio, eu vim sem estágio, eu vim na cara e na coragem. Mas logo quando eu vim, eu consegui uma vaga de estágio em uma startup e eu acho que foi uma experiência muito boa para mim, porque lá na startup, era uma startup que desenvolveu tecnologia para o agronegócio, né? E lá eu vi muita coisa, eu vi muito de muita coisa.
E eu acho que isso foi muito bom para minha carreira, para a construção da minha carreira. Porque assim, quando eu cheguei lá, eu já sabia programar em Java. Eu conseguia programar em Java bem, assim, eu tinha uma fluência boa em Java. E quando eu cheguei lá, eu comecei a aprender sobre outras tecnologias do ecossistema Java ali, sabe? De outras coisas do ecossistema Java. Deixa eu já emendar uma pergunta, já te cortando aí sem querer. Você sentiu uma transição muito grande? Por mais que você já trabalhava, você entendia o sistema, como que ele funcionava, como você sentiu a mudança do que você aprendeu na faculdade para, que nem você comentou aí, você começou a trabalhar com Java no mercado de trabalho. Você sentiu essa diferença do que você aprendia na faculdade para aquilo que você estava no mercado? Então eu vou voltar para a minha primeira experiência, que foi lá no interior, né? lá em Patinga. Eu estava na faculdade e estava trabalhando. Foi um momento muito bom, porque eu ficava o dia inteiro programando. Assim, o tempo que eu estava na faculdade, é claro que no início do curso de engenharia de computação tem muito mais coisa além de programação, né? Mas a gente tinha bastante matéria que envolvia programação, então nessa parte do tempo eu estava lá programando, quando eu ia fazer algum trabalho eu programava também, e quando eu estava no serviço programava também o dia inteiro. E aí que eu consegui desembolar mais, porque eu acho que na área de programação a prática é 90% da parada. Tipo assim, beleza, você aprendeu como é que faz, entendeu como é que a boa prática funciona? Agora faz isso 1 milhão de vezes para você ir ficando bom, right? Então eu acho que nesse primeiro momento então foi muito bom, só que lá a gente não tinha tanta maturidade, né? Porque a pessoa não tinha ninguém para guiar, a gente também. Só para contextualizar, a gente trabalhava junto lá, né? Então assim, a gente não tinha maturidade lá. E não tinha uma pessoa mais sênior que poderia trazer essa maturidade pra gente. Então a gente fazia as coisas muito na raça. Funcionava. A gente fazia coisas que funcionavam. Posso contar da tabela? Conta a tabela. Como é que a gente fazia relação entre... Man-to-man? Não, man-to-man acho que a gente nunca chegou a fazer. Mas gente, só uma pausa aqui, porque a gente fazia nossas relações de tabela colocando ponto e vírgula na tabela. Por exemplo, eu tenho uma lista de usuários e o usuário tem, sei lá, N cursos. A gente colocava lá em cada usuário o nome de N curso que ele estava. Então, para vocês terem ideia que a gente conseguia desembolar tudo, conseguia entregar tudo, só que a gente não sabia fazer uma relação. E quando chegou na aula de banco de dados, que a professora ensinou isso, como que fazia uma relação de uma tabela com a outra, a gente olhou um pro outro assim e falou, cara, não é possível que é tão simples. É possível que a gente... É isso que a gente fazia tudo errado. Mas enfim, é um ponto e vírgula aí que a gente colocou, só para colocar aí que é uma coisa assim, que todo mundo passa um pouquinho no início de carreira e é muito bom. Tem uma coisa que eu esqueci o nome, eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas... Até o pessoal que está ajudando a gente aqui poderia... Mentira, tá engajando a gente. Mas é um negócio tipo assim, quando você sabe muito pouco sobre uma coisa, você tem a impressão que você sabe mais do que você sabe. Fez sentido isso? Tipo assim, fez todo sentido. Né? Tipo, quando você sabe muito pouco de uma coisa, você fica com a impressão que você sabe mais do que você realmente sabe. E à medida que você vai aprendendo sobre aquilo, você sabe... Aí você descobre que o que você sabe é muito pouco. E aí depois você vai se aproximando mais, você vai aumentando o seu conhecimento e vai ficando mais confortável. E descobrindo que sabe menos ainda. E cada vez menos. É igual um buraco, que quanto mais você tira, enfim, menos você tem. Entendemos. Mas assim, eu acho que era isso que acontecia com a gente, sabe? A gente não tinha muita clareza do que a gente precisava estudar, né? Porque a gente estava na faculdade e a gente via muita coisa sobre boas práticas, mas bem assim, de baixo nível, sabe? Não boas práticas de qual framework é melhor que qual, como que a gente configura alguma coisa não sei aonde e tal. A gente não via tanto isso, mas era mais assim, boas práticas de padrão de projeto, como organizar o projeto para ele fazer sentido no futuro e tal. E isso foi muito bom, mas... E aí, agora sim, respondendo a sua pergunta, quando eu comecei a trabalhar aqui nessa startup,
Aí foi maluquice na minha cabeça, porque tinha um monte de gente que sabia um monte de coisa. Então, assim, primeiro, para eu entrar lá, na época, eu fiz um processo seletivo longo, sabe? Então, nesse processo seletivo, uma das etapas, eu fiz um aplicativo de gestão de tarefas. Tipo, era um aplicativo o quê? Era uma página web, você ia lá e criava uma tarefa, fazer alguma coisa. Ele criava uma lista e tal, você podia marcar para falar que fez. E tinha a versão do aplicativo Android, que você via as tarefas, você clicava nela, você tirava uma foto e falava que fez. E depois você lá no web clicava e conseguia ver a foto. Pro estágio, eu fiz isso para entrar no estágio. Uma etapa. E aí, de cara, tinha lá uma lista de tecnologias que era para usar. Então, assim, nomes como Maven, não conhecia, AngularJS, não sabia o que era isso. Mas o que? Tinha mais coisa lá. Spring Boot? Que isso? Spring Boot, ó, melhor que tem. Depois que a gente descobriu, como a gente fazia tudo errado. Exatamente. Então aí beleza, consegui fazer lá bem pouco. Deve ter isso no meu GitHub até hoje, mas... e aí eu entrei lá. Acessem pra ver essa merda. Não acesse. Aí eu entrei e aí eu comecei a aprender mais de boas... Não tanto de boas práticas, mas mais de tecnologias, de framework, de biblioteca, de infra, de como é que faz uma infra que consegue suportar mais do que 20 usuários, que era o que a gente tinha lá no... Não, mentira, a parte dos alunos que a gente tinha que aguentar bastante usuário. Mas como é que a gente mantém uma infra do nosso lado, assim, como que a gente faz um código que pode impactar positivamente ou negativamente na performance. Enfim, e foi lá que eu comecei a ver isso, e como estagiário eu fazia muita coisa, e é um característica de startup, né, que geralmente as pessoas fazem muito, assim, eu falo, fazem muita coisa que depois numa empresa mais estruturada fica mais separado, assim, né. Então foi muito bom para mim nesse momento, coisas que eu não vi na faculdade, sabe. Eu acho que e aí depois a gente fala disso, mas eu acho que a faculdade traz um tipo de conhecimento importante e... Diferente do mercado. Diferente do mercado. Mas complementar. Complementares, talvez. E como é que foi o seu primeiro emprego aí na área de... Então tá, vou tentar resumir um pouquinho o meu primeiro emprego, porque, cara, eu trabalhei numa empresa que prestava serviço para outras empresas. Então, eu acabava trabalhando em muitas áreas. Então, trabalhei em área bancária, área de vendas online, então foi N coisas. Só uma observação, quando eu vim para Belo Horizonte, o Vitor comentou que eu já vim com estágio, mas eu vim com estágio para a área de redes. Comecei a fazer o estágio na área de redes e descobri que eu não queria trabalhar com redes. Então, o bom é que minha vida foi o resumo de descobrir o que eu não queria fazer muitas das vezes. Depois eu entrei nessa empresa e comecei a trabalhar com vários projetos diferentes. Também entrei como estagiário. O meu processo como estagiário lá foi muito pequeno. Fiquei acho que só 2 meses como estagiário, depois fui contratado. Mas era realmente isso que você falou. Como estagiário eu aprendi um monte de coisa. Era um leque de um monte de coisa e eu via que ao mesmo tempo que eu não sabia nada, eu sabia tudo e aquilo, o sangue no olho para aprender um monte de coisa, pegava muitas coisas diferentes. Então era bem interessante, mas eu trabalhei em várias áreas diferentes. Então vários clientes diferentes, vários tipos de formatos diferentes, que aí foi assim, um jeito bem bacana de aprender. Foi assim, um início que foi diferencial para mim. Tá, foi interessante aqui, beleza, entendemos o nosso início aqui, mas hoje, como que tá para você hoje? Então isso aí, você falou, não sei, quantos anos atrás, como que tá hoje? Como que você tá pensando hoje, como que é? Você continua com a parte de desenvolvimento? Eu sei, gente, obviamente eu sei, mas eu queria que você falasse. Hipócrita! Hipocrisia é mato. Então, atualmente, eu estou trabalhando como gerente de engenharia, então eu não atuo mais como desenvolvedor, né? Eu não tô como desenvolvedor, estou atuando como gerente de engenharia. E aí o meu papel é um pouco diferente, ele ainda é um papel técnico. Então, lá onde eu trabalho, né, porque isso também vai depender de empresa para empresa, mas lá onde eu trabalho, o cargo de Engineering Manager é um cargo de uma pessoa técnica que vai fazer gestão de um time de engenharia. E aí essa pessoa precisa
ter conhecimento técnico para apoiar o time nas tomadas de decisões quando necessário, para conseguir apoiar os desenvolvedores no desenvolvimento de carreira, para construir o time. É responsabilidade, a minha responsabilidade, construir o time, né? Tanto perceber que precisa de mais pessoas de determinada skill e abrir uma vaga e trazer pessoas e contratar. Entender quando há um problema de performance para ajudar o desenvolvimento da pessoa, ou também entender quando não tem como ajudar essa pessoa e talvez esse papel não faça tanto sentido para a carreira dela, e aí tanto para a empresa quanto para ela não vai ser bom e tal. É parte do meu papel também. E aí hoje eu trabalho como gerente de engenharia, então eu passo menos parte do meu tempo. Menos não, eu não desenvolvo, não é parte do meu trabalho hoje desenvolver, mas é claro que quando precisa, então assim, pareceu um problema muito grave lá, eu vou para a sala com o pessoal e vamos tentar ver como é que a gente resolve. E eventualmente, se precisar também, eu consigo desenvolver. Já emendando, depois eu quero também que você me fale um pouquinho sobre como que é a forma de trabalho sua hoje. Hoje, atualmente, eu trabalho como gerente de engenharia, num time que desenvolve tecnologia para o agronegócio. E hoje eu trabalho, a forma de trabalho, você fala, eu trabalho presencial, remoto, né? Home office, híbrido, mais ou menos, vai lá, volta aqui, como que é? Então, hoje eu trabalho, uma forma de trabalho é home office, então eu trabalho de casa. E eu comecei a trabalhar assim no início da pandemia. Então, quando rolou a pandemia, antes da pandemia eu trabalhava no escritório, nessa mesma empresa, e aí rolou a pandemia e a gente foi para casa. Vamos para casa. Eu lembro desse dia que o pessoal falou, né? Tipo assim, vamos para casa porque tá perigoso e tal. E aí eu falei assim, não sei se eu levo um monitor, 2, porque não sei se eu volto. Acho que eu vou levar 2. Levei os 2 que eu tinha lá. E deixei minha blusa lá no armário, caderninho de anotar coisa. Deixei um monte de coisa lá. Falei, não, daqui um mês aqui eu tô de volta, né? E não voltei um mês depois. É até engraçado. Aí nós ficamos de casa, a gente continuou trabalhando de forma remota. Mesmo quando a pandemia deu uma aliviada, a gente continuou trabalhando de casa porque eu acho que isso aconteceu em todo o mercado, que a gente percebeu que é possível trabalhar de casa. Você não precisa estar fisicamente junto para desenvolver software, né? Então eu continuei trabalhando de casa, a empresa que eu trabalho continuou no formato remoto, e atualmente eu trabalho de casa e eventualmente eu vou no escritório, né? Você acha 100% essencial? Hoje você vai no escritório frequentemente? Você acha uma coisa assim essencial? Hoje eu tenho que ir lá? Como que é? Como que você sente esse formato? Eu não acho que é essencial o tempo todo, né, para fazer o trabalho ser entregue, assim, não acho que é necessário o tempo todo. Eu acho que eventualmente é bom, porque você encontra pessoas e aí você consegue conhecer um pouco mais da pessoa, que às vezes a gente trabalha no remoto, a gente não vai ficar falando bobagem toda hora. Às vezes a pessoa está do seu lado e você fala uma bobagem com ela, e é legal, sabe? Então às vezes a gente encontra pessoas que a gente não esperava, né? Eu vou ali pegar uma água, aí outra pessoa está pegando água também, e a gente já troca uma ideia. Então acho que tem essa vantagem. E eventualmente também, quando a gente está junto, trabalhando junto, tem coisas que acontecem mais rápido, né? Para resolver um problema, alguém escuta assim, isso aí eu sei, eu sei o que é, assim e tal. Então, de vez em quando eu vou pro escritório, trabalho de lá, mas não tenho, sei lá, ano passado eu fui 3 vezes pro escritório. Esse ano eu já fui mais do que ano passado. Tipo assim, recorde. Já bati o recorde ano passado, que esse ano já devo ter ido umas 4 vezes já pro escritório, né? Pra trabalhar de lá, acho que, e todas as vezes foi bom, foi produtivo, sabe? Mas hoje eu trabalho de forma remota. E você? Não, eu hoje também trabalho. E qual é o seu papel? Você não falou qual é o seu papel. Boa. Hoje eu trabalho... Eu trabalhei durante um tempo como líder técnico e hoje eu voltei para a área de desenvolvimento de software. Júlio, o que você gosta mais? Você acabou de fazer essa pergunta, eu estou respondendo. Eu estou me perguntando e respondendo. Legal, né?
Não sei. Uhum. É uma coisa. Minha vida sempre foi uma incógnita, né? Então eu sempre desculpo uma coisa ou outra. Gosto muito de lidar com pessoas. Acho muito legal isso, de lidar com pessoas, mas eu gosto muito Até também. com as pessoas chatas? Até com as pessoas chatas. Brincadeira. Até com pessoas chatas, eu trabalharei com você, Vitor. Então, tem coisas que eu gosto de lidar, mas eu gosto muito de desenvolver também. Então, eu gosto de pegar ali meu foninho, colocar uma música. Tem o seu valor, né? Tem o seu valor. Você colocar sua musiquinha ali, começar a desenvolver, começar a cantar loucamente. Então, eu gosto muito dessa parte. Já cantou no microfone sem saber que estava ligado numa reunião? Ainda não. Eu já fiz isso. Mas Teve uma vez que eu tava fazendo a segunda voz, que eu tava ouvindo uma música, e eu acho que eu sei fazer, eu não sei. E aí me informaram rapidamente que eu tava com o microfone aberto. Então, isso é o tipo de coisa que só acontece no home office, que é o que a pandemia acabou gerando, que é até uma coisa interessante da gente colocar, porque no início da pandemia, o que eu senti, você começou a falar aí da pandemia, o que eu senti no início da pandemia, houve assim um caos para a área de TI. Então talvez muita gente não saiba, no início da pandemia, existiu muitas empresas que mandou embora. Então teve ali um sentimento do que vai acontecer. Então mesmo na área de TI, que durante a pandemia evoluiu tanto, no início as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Quando eu fui para sair, foi bem próximo do que você fez aí. Eu saí uma semana antes do que a boa parte, né? Porque eu sentia assim, não, gente, tá estranho, eu já vou ir para casa. Então já vou ir para casa, já vou ficar de casa, levei meu computador só, mês que vem estamos aí. E esse mês está rolando até hoje. Então, eu fiz essa mudança. No início, todo mundo ficou um caos, porque, obviamente, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, nosso mercado não foi diferente. Então, a gente teve esse sentimento de o que vai acontecer. E depois a gente teve um boom. Então, pessoas procurando desenvolvedor, por quê? Porque tudo estava online, tudo estava virtual. Então, estava precisando dessa demanda. Essa demanda uma demanda real que aconteceu. Tipo assim, lojas que o canal de venda online não era o principal, passou a ser. Né? Sim, e lojas grandes aí que... Lojas grandes e lojas pequenas para sobreviver também. Então, para a gente sobreviver, então a gente... pedido de comida, então não era uma coisa tão comum, porque a gente ia almoçar no restaurante. Sim. Aquele restaurante teve que se adaptar, porque senão não tinha como. Então isso demandava muito da parte de tecnologia. Então acho que teve esse boom, esse leque, e acabou que muitas empresas acabaram contratando muito. Senti que muitas empresas contrataram sem saber. Obviamente, gente, existem casos e casos, mas algumas contrataram e agora, recentemente, mais pro final da pandemia, não sei nem se você pode falar que existe um final, se existe meio, mas enfim. Foi decretado o final. Já foi decretado. Então, beleza. Então, já teve... Pode falar com respaldo. Com respaldo. Então, beleza. No final da pandemia, a gente teve o mesmo sentimento que a gente teve lá no início de caos, a gente teve agora. Só que é diferente, né? Porque como inflou o mercado, ele também precisou da vazão. E mesmo assim, existem pesquisas que mostram que a quantidade de vagas ainda é maior do que no ano anterior. Então, a gente tem esse sentimento aí de que está diminuindo as vagas, mas não. Existem pesquisas que mostram que as vagas estão aumentando. Então, existem os layoffs, existe esse medo todo aí, mas o legal de ver os números é que ainda assim está aumentando as vagas de TI para essa parte. Assim, e aí sim, eu acho que a quantidade de layoff que a gente teve agora, eu acho bem maior do que no início da pandemia. Muito porque os negócios se inflaram e tal. Eu acho que tem vários fatores, né? Não só a contratação acelerada na época da pandemia e tal. Acho que tem vários fatores. E nem sei cobrir esses fatores, então nem vou falar sobre isso para não cometer nenhum equívoco aqui. Depois a gente pode fazer um vídeo falando disso, se for o caso também. Pesquisa um pouquinho mais, aí a gente pesquisa mais, fala menos bobagem. Mas eu já queria, Júlio, te fazer uma pergunta
que eu acho que pode ser dúvida de muita gente, porque eu já vi várias pessoas falando que é muito fácil ficar rico com desenvolvimento. Eu já vi gente falando assim, não, pô, a pessoa entra, começa a trabalhar com desenvolvimento, pessoa lá, 17 anos ganhando 20 mil reais. Aí o fulano tem 20 anos e está ganhando 40 mil reais no emprego dele. E aí a pergunta, eu te faço duas perguntas, dá para ficar rico? E quando que você começou a ganhar 40 mil reais? Facilmente eu te respondo que não. Que isso? Não, mas sinceridade. Você quebra a expectativa de todo mundo aí. Dá para receber bem. É um mercado assim que, obviamente, a média salarial assim de um desenvolvedor é muito maior que a média do Brasil, do salário do Brasil. Só que eu vejo muitas pessoas colocando referência, porque você achar uma pessoa com 17 anos que recebe 20 mil, deve ter. Com certeza tem. Eu falar que não tem ninguém é mentira. O problema é que eu não posso pegar uma pessoa específica e colocar isso, que, olha, faça isso daqui que você vai ficar rico, porque olha aqui, o fulano de tal ficou. Não necessariamente. Então, não é essa mil maravilhas. Estou longe, você falou aí dos 40 mil, estou longe, muito longe. Quem sabe um dia, né? Uhum. Mas esse negócio de você vai começar a trabalhar com computação, você vai ficar rico no dia seguinte, gente, é muita enganação. Pode ser que sim, pode ser. Você pode conseguir um emprego muito bom, recebendo em dólar, mas eu acho que é muito mais fácil. Por exemplo, a pessoa que está recebendo em dólar. Aquela pessoa que está recebendo em dólar, eu acho que ela trabalhou muito no real para conseguir chegar no dólar. Ah, Júlio, mas tem um primo do primo do primo que conseguiu isso. Conseguiu com 17 anos, já trabalhou direto para uma empresa em dólar. Cara, colocar uma pessoa como referência de todo mundo. Pode ser que exista, sim, mas eu acho que não é o padrão. E vendo o mercado, vendo as pessoas, conheço pessoas que quando novas já começaram a trabalhar para empresas de fora. Mas antes, elas já tinham trabalhado por aproximadamente 5 anos. Então, são pessoas que começaram a trabalhar com 16 anos, que já tinham técnico, começou a trabalhar com 16 anos e foi trabalhar para fora quando tinha 21. Ou seja, teve ali 5 anos trabalhando, aí com 21 anos a pessoa bate, 21 anos a pessoa já está recebendo em dólar, aí dá uma sensação. E mesmo assim, é uma pessoa só, 1, 2 pessoas que eu conheço, e eu já trabalhei com muitas pessoas. Então, não é uma coisa assim que você pode falar, sempre vai ser desse jeito que vai acontecer. Pois é, assim, eu acho que de fato a área de tecnologia, ela tem se expandido, né? A gente tem ficado mais dependente de tecnologia, né? Tem se criado mais demanda por tecnologia, então eu acho que tem se expandido. Com isso, cria-se mais oportunidades de emprego, e quando essas oportunidades não são preenchidas, porque a parte educacional, nosso sistema educacional não conseguiu acompanhar essa demanda, porque é uma demanda muito e cresce muito rápido, né? Aí eu acho que aí começa a ter competição por mão de obra, e aí começa essa mão de obra a valer mais. E aí, realmente, eu acho que na área de tecnologia é possível ganhar salários que, em comparação com outras áreas, eles podem ser maiores, né? Eu acho que eu concordo com isso. Agora, falar que faça um curso de programação que daqui a 2 anos você está ganhando 20 mil reais, eu acho que isso é ou inocência ou só mentira mesmo. É um dos dois. Porque não é verdade. Mas você acha, por exemplo, você, já entrando no assunto aí, você falou de curso, você acha hoje que a faculdade, você fez faculdade? Fiz faculdade. Você acha que a faculdade era essencial? Você voltaria no tempo e deixaria de fazer sua faculdade? Eu não deixaria de fazer faculdade. Polêmica, minha opinião. Já tenho certeza que se tiver gente vendo esse vídeo, vai comentar que eu tô errado. Pode comentar, pode falar que eu tô errado. Mas se eu voltasse no tempo, eu faria faculdade de novo. E eu acho que é importante. Eu acho que a faculdade ela dá uma base de conhecimento que é importante para se aprender novas coisas depois.
Eu acredito nisso. Eu concordo que na faculdade, a gente acaba aprendendo, estudando, não sei se aprendendo, mas estudando coisas que a gente não vai usar no nosso dia a dia tanto. Então, eu concordo que daria para enxugar a faculdade. Mas aí eu vou te perguntar, talvez isso que você acha que não é útil, talvez indiretamente você está usando, Pode ou ser, não. pode ser também, pode ser que seja, mas eu acho que assim, igual o curso que a gente fez, Engenharia de Computação, ele é um curso de computação, então ali dentro tem pessoas que vão no futuro querer trabalhar com inteligência computacional, tem gente ali que vai querer trabalhar com desenvolvimento de software, tem gente que vai querer trabalhar com controle e automação, tem gente que vai querer trabalhar com hardware, tem gente que vai querer trabalhar com gestão. Fraga, é um curso que dá base para você fazer muita coisa. Uhum. E aí você pode depois se especializar em alguma delas. Então, eu acho que seria possível enxugar esse curso e transformar ele em vários. Sei lá, velho, tô falando que nem sei. Mas aí eu não concordo muito com você, por exemplo, a maioria, as pessoas entram na faculdade sem saber exatamente o que ela quer também. Então, eu acho difícil você enxugar, talvez, até colocando depois a gente fala mais sobre isso, existem áreas diferentes. A engenharia de computação, eu acredito que é a que abrange mais coisas, porque a gente, além da engenharia, além de cálculo física, a gente aprende programação, a gente consegue mexer em hardware, em software, então a gente aprende tudo. Mas é um jeito também diferente. Você sabe que área que você queria quando você entrou? Eu tinha uma imagem diferente do que na época que eu entrei. Eu imaginava mais uma coisa mais próxima de controle e automação, de hardware, assim. Era isso que estava na minha cabeça. À medida que o curso foi andando, eu fui entendendo o que eu... Tá, imagina se você tivesse entrado num curso de hardware. Eu ia estar trabalhando com desenvolvimento do mesmo jeito. Que acontece muito, né? Mas só pra... essa pessoa você que ia fechar o vídeo agora. Porque tem uma galera que vai fechar o vídeo agora porque você falou que faculdade é importante. Uhum. A pergunta pra essa pessoa que não fechar o vídeo... Precisa... Mas a pessoa quer começar. Precisa de faculdade para começar? Não, então vamos lá. Eu tenho uma ideia bem parecida e um pouquinho diferente. Então, eu acho que existem as possibilidades, tanto da pessoa que faz a graduação em si. Júlio, você voltaria no tempo? Gente, foi tão sofrida a faculdade, tão sofrido, que eu realmente, às vezes, eu paro e penso, será que valia esse sofrimento todo que eu tive na faculdade? Não sei dizer, não sei essa resposta, não tenho essa resposta, mas a dica que eu dou é, se alguém for para começar, comece fazendo a faculdade. Por quê? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode ser, hoje está muito bacana, todo mundo consegue chegar, estudou um pouco, consegue entrar. Mas se você tiver essa possibilidade, obviamente, gente, não é todo mundo que tem essa possibilidade. Dependendo da pessoa, não pode parar aquilo ali para fazer a faculdade. Então, cara, dedica ali, estuda, aprende e vai. Mas se você tiver essa possibilidade, não deixe de fazer, porque a faculdade ela te dá um certificado ali que você sabe, e é interessante a gente ver hoje, obviamente, gente, não tem pesquisas assim que são feitas exatamente para isso, pesquisas pagas que tem, mas existem pesquisas por fora que mais de milhares de desenvolvedores, e a média salarial de quem é formado é maior do que a média salarial de quem não é formado. Ah, Júlio, mas eu conheço o primo de fulano de tal que nunca estudou e recebe mais. Gente, obviamente existe, mas por isso que existem formas matemáticas de calcular isso. Não tem como pegar aqui... Qual que é a média de salário aqui dessa casa aqui de pessoas formadas e não formadas? Só tem pessoa formada, então fica fácil calcular. Então a gente não pode fazer um cálculo de um lugar tão pequeno. Mas pelo que eu vejo, a faculdade é muito importante e eu sei que realmente é difícil às vezes, mas se você tem a opção de se dedicar na faculdade, eu acho que é uma coisa assim, bem importante. Até uma coisa interessante nessa coisa que você falou, será que se fizerem uma pesquisa hoje do tempo gasto para se recolocar, para recolocação das pessoas que foram afetadas pelos layoffs, né? Se a gente pegar essas pessoas e criar dois grupos, de pessoas que têm faculdade e pessoas que não têm,
será que as pessoas que têm faculdade, elas se recolocaram mais rápido do que as que não têm? Eu acho que essas pesquisas assim, seriam bem interessantes realmente para a gente entender, porque é muito fácil a gente falar faculdade, enquanto a gente não tiver uma pesquisa séria sobre isso, realmente, eu acho que tem um canal que faz uma pesquisa assim, pelo menos aproximada. Obviamente, gente, isso não é uma pesquisa científica, mas talvez é o mais próximo que a gente consegue chegar. E eles chegaram nesse valor que normalmente a pessoa que tem faculdade recebe mais do que a pessoa que não tem. Vai ter uma pessoa ou outra que vai receber mais de um caso e outra menos, mas enfim. Mas a gente não está recuperando o camarada que clicou para fechar o vídeo e a gente segurou ele para falar. A pergunta que eu estou fazendo é a seguinte: precisa de faculdade para começar? Não precisa. Ah, tá. Aí, tá vendo que você não precisava fechar o vídeo? Não precisa. Acho que a pessoa consegue estudar, consegue descobrir aquilo ali. Dependendo, polêmico isso que eu vou falar, provavelmente ela vai aprender muito mais no serviço do que na faculdade. O que ela precisa pro serviço? Pro serviço. Para aquela demanda que ela tem. Ela vai aprender muito mais trabalhando ali do que na faculdade. Mas vai chegar num limite que ela aprendeu muito aquilo ali, aquele nicho ali. Vai chegar num ponto de conhecimento dela que ela vai precisar ter um plus. Que é aquela coisa que ela aprendeu lá na faculdade, que para alguns seria inútil, por exemplo, como fazer um cálculo específico ali. Talvez aquilo ali vai ser o diferencial dele para conseguir descobrir que aquele banco de dados está dando um loop. Aquela busca que você está fazendo é uma busca que não é ideal. Então, talvez um pequeno detalhezinho que você nem lembra que fez sentido para você, ele faça um diferencial absurdo no seu conhecimento. Pois é, assim, eu acho que eu falei, né, que se eu voltasse no tempo eu faria faculdade de novo, mas eu acho que tem situações que eu concordo que talvez não precise fazer faculdade. Por exemplo, tem uma pessoa que é extremamente disciplinada e ela tem muita clareza de onde ela quer trabalhar. Ou ela provavelmente, se ela considerando que é uma pessoa extremamente disciplinada, ela provavelmente ela consegue cobrir o que a faculdade cobre em um tempo mais curto, com menos desperdício de tempo, sabe? Eu não estou achando a palavra aqui. Mais rápido. Ela consegue cobrir tudo que a faculdade passa com mais profundidade e com menos tempo. Porque ela não vai estudar coisas que não precisam ser, que não são requisitos para aquele objetivo dela. Então, a pessoa extremamente disciplinada, eu acho que é possível a pessoa estudar. Outros casos, a pessoa não tem condição de começar uma faculdade, porque ela está trabalhando com outras coisas, porque ela não tem como dedicar tanto tempo para isso. Faz sentido ela estudar sem fazer faculdade também, sabe? Eu acho que tem casos, às vezes a pessoa fala assim, eu quero ver se esse negócio faz sentido mesmo, e aí beleza, começa sem a faculdade também. É possível conseguir um emprego sem faculdade na área de tecnologia, sabe? Não é um pré-requisito forte. Eu acho que ainda hoje é considerado, eu tenho essa impressão, que ainda hoje é considerado se a pessoa tem ou não um curso superior na área de tecnologia. Mas, nossa, é muito possível conseguir emprego. Até mesmo quando eu comecei, tinha pessoas que trabalhavam comigo que não tinham se formado, sabe? E tudo bem, era uma startup, e a startup geralmente é mais aberta para isso, né? Maleável. Mais maleável, mais flexível. Então eu acho que é totalmente possível começar na área, ganhar salários bons, assim, sem ter faculdade, sabe? Eu acho que é possível. Mas eu faria faculdade. Se você tem a opção de fazer faculdade, eu faria. Então, só pra gente já começar, nosso caminho final aí do nosso vídeo, Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre carreiras. A gente falou um pouquinho aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho do tipo de carreira que tem e uma dica para quem está começando agora, o que ele deveria seguir, o que ele deveria estudar. A gente já falou um pouquinho da faculdade, mas vamos imaginar que aquela pessoa... Porque
essa dica que a gente vai dar, também a faculdade auxilia bastante. Mas fala aí pra gente, carreira, quais são as carreiras que você acha que existem hoje e uma dica aí pra quem tá entrando na área, o que que tá pensando da vida aí, o que que você daria de uma dica de ouro? Uma diquentinha? Diquentinha. Eu acho que eu deveria, Júlio, pessoal também, ter dado uma estudada antes, porque tem muita carreira aí, eu não vou saber falar todas, sabe? Mas eu vou falar umas que vêm na minha cabeça aqui que pra mim são mais comuns, né? A área de tecnologia é muito ampla, tem muita coisa. E aí eu posso falar aqui, por exemplo, tem a área de pessoas que trabalham com dados, né? Engenharia de dados e tal. Tem pessoas que trabalham com engenharia de dados, cientista de dados e tal. Tem pessoas que trabalham com inteligência computacional no geral. E aí pode ser inteligência artificial, pode ser visão computacional, diferentes áreas. Tem pessoas que vão trabalhar com desenvolvimento de software mesmo. Tem pessoas que vão trabalhar com parte de qualidade. Mas eu acho que a gente pode falar de carreiras. Eu posso falar mais aqui de carreiras assim, num viés mais técnico ou de gestão, sabe? E aí dentro da nossa área existem pessoas que vão trilhar um caminho mais técnico e aí elas vão trabalhar com desenvolvimento ou nessas outras coisas que eu falei. Depois elas podem trabalhar como tech lead. O tech lead é um papel de liderança onde a pessoa vai ser referência técnica em um time de desenvolvimento, vai apoiar nas decisões que podem gerar mais impacto para o time e tal. Às vezes a pessoa trabalha com tech lead de mais um time também. E aí a pessoa... É um papel técnico ainda, né? E aí existe o papel de staff engineer também, que é um papel onde a pessoa está olhando mais a nível de organização. E eu acho que esse papel faz mais sentido nas empresas que são maiores, que elas vão ganhando escala, né? Como é que eles vão tentar apoiar no sentido de como que a gente mantém a qualidade mesmo crescendo muito, como que a gente mantém a nossa estrutura, a nossa infraestrutura funcionando bem mesmo crescendo muito, como que a gente mantém os times de engenharia alinhados em relação à tecnologia. Eles vão ser os staffs são pessoas com esse viés assim, totalmente técnico, né? Eles são também liderança de certa forma, mas totalmente no caminho técnico. E aí no caminho de gestão a pessoa pode atuar, assim como eu, né, no papel de gerente de engenharia, né, e esse papel de gerente de engenharia ele tem vários nomes em diferentes empresas. Eu já vi lá onde eu trabalho Engineering Manager, mas tem Tech Lead, algumas empresas chamam de Tech Lead esse papel, tem empresas que chamam de Tech Manager. Eu achei que tinha vários que eu ia lembrar, só lembrei desse, mas tem vários, se você precisar, e tem vários. E eu falei todos em inglês, tem todas as variações em português também. Então, eu acho que tem várias possibilidades dentro da área de gestão, dentro da área de tecnologia, e cada uma delas com um requisito de skill diferente. Um viés diferente também. Um viés diferente. E não precisa da pessoa que está começando agora já saber o que ela vai querer no futuro, sabe? No longo prazo. Não precisa ela saber disso agora. Ela pode entrar. Tudo isso que eu falei, eu na minha visão, aí é a minha opinião, eu acho que o pré-requisito disso é a pessoa saber programar pra caralho, ter experiência com isso, ser boa em programação, né? Para ser desenvolvedor tem que ser bom em programação, para ser um tech lead bom tem que ser bom em programação. Aí agora mais polêmico, para ser um bom gestor de engenharia tem que ser bom de programação, tem que saber, sabe? E eu acho que o primeiro passo é meio que parecido para todas essas carreiras. Então é possível, se a pessoa ainda não tem essa visão de o que ela quer no longo prazo, no médio prazo, ela pode começar com o primeiro passo, que é porque eu acredito que vai ser parecido para todas essas áreas, sabe? E aí é o que a gente falou também, esse primeiro passo, então eu tenho que entrar na faculdade, fazer lá 3 anos do ciclo básico para eu conseguir começar, para eu conseguir entrar no mercado. Não, você pode entrar em paralelo com a faculdade, se você quiser, ou às vezes não entra na faculdade também, a pessoa vai estudar por conta própria, tem um monte de material disponível. Eu conheci até uma pessoa aí que tem um canal legal, que tem uns cursos de graça. Tô sabendo que tem também. De graça? De graça, tudo de graça. Só acessar e fazer o curso. Então, tem coisa boa lá. Então,
tem muita forma de aprender e conseguir entrar no mercado. Depois a gente pode também fazer um vídeo só de carreira e entrando em cada eu acho que é uma coisa assim bem... Acho que a gente tem muito tema para falar ainda. Tem, né? Tem Então, que ver aguardem. tem que ver se as pessoas têm interesse de... Ó, se vocês estão gostando aí, curte, só pra gente estimular a gente a continuar fazendo os vídeos aqui. Boa. Curte, compartilha, só pra gente dar aquela bombada aí. Se der 10 views, a gente grava. Se der 10 views, a gente grava outro vídeo. Então, Grava? tá gravado aqui. Se der 10 views e 3 curtidas, acho que 3 tá bom. curtidas? 3 30%. curtidas, eu acho que a gente já começa. Ajuda a gente aí, pô. Perfeito, ó. Beleza. Mas, Vitor, você acabou falando aí, dá uma dica aí pra gente fechar, dicas pra pessoa que tá começando a carreira. O que você acha que ela tem que fazer? Qual que é o percurso dela aí? O que você acha bacana, interessante? Tem uma coisa que eu costumo falar, porque assim, parte do meu papel hoje também é apoiar as pessoas do time no desenvolvimento de carreira, para elas ir aumentando a senioridade, coisa e tal. E uma coisa que eu costumo falar pra galera que tá começando, assim, lá no estagiário, né, talvez um desenvolvedor júnior e tal, eu costumo falar pra elas assim, não foca muito nessas tecnologias, não. Às vezes eu vou ajudar o pessoal a montar um plano de estudo e a pessoa chega e diz, não, porque eu vou fazer um curso de Kubernetes, eu vou aprender React, aí eu vou aprender Spring Boot, aí eu vou aprender... Faz o seguinte, cara, seja estável nas suas entregas primeiro. Consiga entregar bem qualquer coisa de desenvolvimento, de programação. Programe bem, seguindo bons padrões de projeto, consiga fazer a entrega inteira. Daqui a pouco você olha de novo para esse monte de curso que você está falando que quer fazer, porque no final das contas, se você sabe tudo isso de Kubernetes, é claro, às vezes a pessoa vai trabalhar num cargo de DevOps ou de infraestrutura e aí estou pensando em desenvolvimento. Você sabe tudo isso, mas você não consegue entregar um algoritmo... Um infiel. Um infiel, um algoritmo até um pouco mais complexo. Você não consegue... Não adianta você saber. Uma recursividade. Você precisa dar conta de programar bem. Foca nisso. A dica que eu daria é foca nisso. E como focar? O que é focar nisso? É praticar pra caralho. É fazer várias vezes. Tá? Eu acho que a programação é uma profissão de prática, assim, né? À medida que você vai praticando, você vai ficando melhor. É uma coisa que eu vejo o pessoal também, às vezes, focando muito, quero aprender tal linguagem. Cara, quando você sabe, obviamente, existe uma curva de aprendizagem, mas quando você sabe o desenvolvimento, por exemplo, eu sei desenvolver em Java. Cara, se você for pro C#, vai ter um sofrimento inicial ali, mas como você sabe lógica de programação, a lógica de programação é um caminho assim que rapidamente você consegue mudar de linguagem. Talvez no Java você vai assistir o vídeo a 0.5x e no C# já vai meter um 2x ali porque você já sabe algumas partes. Então acho que é uma coisa assim, bem interessante você entender o geral da programação. Isso é uma grande vantagem da faculdade, que ela te ensina a lógica de programação, uma orientação ao objeto. Então você sabe como que é. Você não aprende especificamente aquela linguagem. Obviamente, gente, quando a gente vai para aprender alguma coisa, a gente precisa de uma linguagem para aprender. Sim. No início lá, a gente aprendeu com Portugal. Então, você começa no Portugal ali, entende como que funciona. Depois você vai usar uma linguagem, que você tem que usar aquela ali no computador. Mas a linguagem é só um meio. E essa linguagem pode morrer amanhã. Ou pode não morrer nunca. Ela pode ser a pior hoje e amanhã, do nada. Gente, eu odiava JavaScript. Eu olhava o JavaScript e falava, cara, não tem como isso vingar algum dia. E hoje é uma das que é mais utilizada. Utiliza em React, em Angular, em Vue, e tudo utiliza React. No back-end, hoje em dia, usa React não, usa JavaScript. Então, uma coisa que eu achava um lixo há 10 anos atrás. Uhum. E hoje tá do jeito que tá. Nossa, e quando eu... Teve uma vez que eu fui mudar de emprego, e até então eu tinha trabalhado com Java só. Eu trabalhei com Java, eu era bem bom em Java. E aí eu fui mudar de emprego e a vaga era... Lá na empresa eles iam trabalhar muito com C#. Pô, é incrível como eu nem me perguntei, tipo, eu nem questionei se, tipo assim, será que eu sei C#? Eu falei, vambora, velho. Vou aprender. E com quanto tempo você conseguiu aprender? Obviamente, nossa, assim, você não aprendeu profundamente. Não, uma pessoa que estava lá 3 anos sabia mais que você.
mas com quanto tempo você conseguiu entregar alguma coisa? Ah, velho, muito rápido, velho. Não é porque eu tô falando isso porque, eu sei muito, eu sou muito inteligente. Não, velho. Confia, seja confiante que vai dar. Porque, tipo assim, primeiro, Java e C# são linguagens muito parecidas. Então tem especificidades de uma e outra ali, que você vai observar diferenças e tal, mas são linguagens muito parecidas. Mesmo que não fosse, com um tempinho ali de estudando, aprendendo a sintaxe, é claro que as boas práticas nessa linguagem, elas vão vir com o tempo, né? Então, proporcionalmente, quanto tempo você... É difícil mensurar quanto tempo você gastou para aprender Java, que foi sua primeira linguagem, para o tempo que você gastou para aprender C#. Sabendo que você já sabia Java quando você foi pegar C#. Proporcionalmente, quanto você acha que foi? Se uma foi... Java foi 5 horas que você gastou. Gente, obviamente 5 horas você não gastou não. Em Java você gastou 5 horas, quanto tempo você gastou no C#? Eu acho que vai para casa dos minutos, para eu conseguir ser produtivo, sabe? E eu não tô falando para eu já conseguir entregar nas melhores nas melhores práticas, não. Conseguir entregar com alguém te auxiliando? Com algum auxílio, na casa dos minutos. E não, é coisa muito rápida mesmo. Tipo assim, primeiro, eu tinha que fazer um teste, né? Eu fiz um teste para entrar. Então, eu precisei... Quando eu comecei, eu já sabia o mínimo, porque eu fiz esse teste, né? Eu programei algumas coisas e aí eu entrei. Então, eu já sabia alguma coisa. Eu acho que gastou mais tempo para eu pegar coisas que nesse trabalho eu comecei a mexer muito com front e a gente usava jQuery lá, né? Eu acho que gastou mais tempo no jQuery para isso ficar tranquilo na minha cabeça do que com C# e Android, também mexi com Android lá. Mas aí isso me lembrou uma coisa, que é uma outra dica que eu daria para as pessoas. É para não se prender muito numa linguagem e não ser uma pessoa desenvolvedora da linguagem X. Fraga? Tipo, teve uma empresa que eu trabalhei que eu trabalhava lá, eu entrei... era C# também nessa empresa que eu tô falando agora. Eu entrei trabalhando com C# desde o início. E um dia eu vi ver minha carteira de trabalho, tava lá, analista de desenvolvimento Java. Eu nunca mexi com Java aqui, velho. Primeiro, uma coisa que me incomodou, eu nunca mexi com Java, eu tava trabalhando com C# naquela empresa. Então, eu falei, esse cargo tá meio estranho. Segunda coisa, eu não sou programador de linguagem não, velho. Eu fiquei incomodado quando eu vi aquele Java na minha carteira de trabalho, que eu falei assim, eu não sou programador de Java não, eu sou desenvolvedor, filho. Eu desenvolvo tudo, me dá outra linguagem aí que eu faço também. Isso é uma coisa bem bacana, porque tipo assim, a pessoa saber que também você não está aprendendo, vou imaginar que eu estou aprendendo Java. Aquilo ali não fixe nisso, gente. Realmente... Não se apaixone também. Não se apaixone. E não prenda, por exemplo, Java é o melhor do mundo, C# é uma bosta. Não, gente. Se o Java existe e o C# existe um motivo. Existe um motivo para os dois estar existindo. Exatamente. Não, é um lixo eu desenvolver em Portugal. Por que eu deveria usar Portugal sendo que ninguém usa? Gente, é muito mais simples. Existe um motivo de você aprender o Portugal, porque é muito mais simples. Muito mais fácil para ensinar para quem está começando. Exatamente. Não vou desenvolver nunca em COBOL. Gente, vai que amanhã o COBOL volta a ser o auge de Sabe o que eu preciso para o COBOL voltar a ser o auge? Faz um framework aí de COBOL que entrega coisa rápida para você ver. Porque o COBOL... Eu não conheço perfeitamente, mas eu acredito que o COBOL deve ser muito leve, porque ele funcionava em sistemas muito antigos. Agora imagina você faz um framework para aquilo ali. Então, não menosprezar uma linguagem é o principal. Assim, aprenda o básico para você vai conseguir chegar bem longe em qualquer linguagem. Você vai aprender bastante ali. Vitor, você tem mais alguma coisa para falar? Comenta aí. Eu tentei pensar numa frase bonita para fechar o vídeo aqui e não fui capaz. Então beleza, então a gente vai fechar com essa frase que você não conseguiu criar a frase bonita. Pode falar? Não, manda. Eu ia falar que é nessa ausência de frase que eu me despeço. Beleza. Ô Vitor, vou deixar aqui te convidar várias vezes. Na verdade, eu acho que agora você já é quase que um dono aí. Que então, isso? Tô jogando. Eu vou pedir o meu Prolabore, então. Já tô jogando aí o truco. E vamos conversar mais vezes aqui, mais temas. Eu acho que a gente vai chamar mais pessoas aqui para esse bate-papo.
Acho que vai ser bem interessante convidar todo mundo aí para participar várias vezes aqui. A gente sempre ter esse bate-papo aqui, que eu acho que foi muito interessante. Agradecer muito essa presença, porque foi muito construtivo aqui o que a gente teve. Eu acho que no próximo a gente tem que trazer polêmica. Acho que tá faltando polêmica. Foi uma conversa muito tranquila. Acho que faltou polêmica, uma briga boa. Teremos, por exemplo, eu vou te falar que front-end é muito melhor que back-end. E é isso, pessoal. Vamos fechar esse assunto. Aí até a próxima, aguardo vocês. O menino ficou triste aqui de eu falar que o front-end é muito melhor para você trabalhar do que o back-end. Ele está se contorcendo, ele não vai poder falar mais nada. Quer falar alguma coisa, Vitor? Que é mentira isso que você falou. Beleza. Então, pessoal, aguardo vocês nos próximos vídeos aí. Acho que foi bem interessante esse bate-papo. E nos próximos a gente terá mais polêmicas aí. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Galera.